Olá, eu sou Hamilton Nogueira e a gente dá início agora a mais uma edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O nosso tema para a conversa hoje é uma comunidade de startups chamada Rapadura Valley. E quem nos ajuda na construção desse conhecimento é a líder de comunidade, Camila Forte, que está aqui conosco, é quem eu dou as boas-vindas e agradeço imensamente. Finalmente, depois de tanto tempo, a gente conseguir promover essa gravação. Camila, seja muito bem-vinda à Casa de Vovó Dedé, onde esse programa está há quase 2 anos no ar, sempre conversando sobre temas interessantes e que a gente imagina de muita riqueza de conteúdo, que é o que nos interessa. E eu gostaria além de saudá-la, queria que você explicasse o que é o Rapadura Valley, esse nome que é tão curioso, né? Boa noite. Primeiro, agradecer o convite. Realmente foi um desencontro de agendas, mas deu tudo certo. Estou super feliz de estar contribuindo com o programa, com vocês. Acho assim que vocês têm papel fundamental, né, nessa nossa comunidade de startups, no nosso ecossistema de inovação. Os profissionais da comunicação, eles são sempre aí os nossos porta-vozes. Então, muito obrigada pela oportunidade. Falando um pouquinho do que é o Rapadura Valley, ele é uma comunidade de startups, como você falou, e uma comunidade de startups é basicamente uma região geográfica onde existam ali uma densidade de negócios e esses negócios eles tenham essa característica mais inovadora, uma característica realmente não mais voltada para os negócios tradicionais que a gente fala, né? Mas sim essa pegada de mais inovação, mais criatividade, uma gestão mais ágil. E aí, aqui no Ceará, esse movimento iniciou-se em torno de 2013, foi quando tivemos, de fato, as nossas primeiras startups. Startup, que é essa empresa nascente, né, essa empresa que tem esse pensamento ágil, que trabalha com inovação, um foco muito grande em resolver problemas reais. E nós sempre tivemos aqui no Ceará. Os cearenses são empreendedores, né, Aham, natos. E isso. nós só não nos identificávamos com esse nome. Nós só não sabíamos que nós tínhamos startup. E aí, quando foi 2013 para 2014, de fato, o movimento começou a acontecer. Começamos a receber alguns eventos internacionais que eram voltados para o desenvolvimento desses negócios. Então, foi aí que as primeiras pessoas tiveram. O Ceará está indo aí na rota, no caminho da inovação. Então, vamos nos organizar, vamos escolher um nome. Aí começaram a pensar em nome. E, geralmente, essas comunidades nos outros estados, né, elas são representadas muito, os nomes são escolhidos muito por algo que represente o ambiente, que represente a cultura. E depois de muitas votações, viram que Rapadura representava muito bem o cearense, né? E aí, por toda a questão cultural por trás do doce rapadura, como também todo o significado que ele tem. E hoje o Rapadura Valley está aí disseminado no país inteiro, todo mundo já conhece, todo mundo já falou Rapadura Valley, já associa logo aí aos cearenses. É verdade. Eu entrevistei um advogado de Pernambuco sobre o novo marco legal das startups e no final olha, quero mandar um abraço aí pro pessoal do Rapadura Valley. Quer dizer, tem gente aí de fora do meio dando valor a isso e a gente precisa aumentar nosso conhecimento para saber até onde é que está chegando. São quantas startups hoje nesse ecossistema? Hoje no Rapadura Valley nós temos mapeadas, né, mais de 100 startups. E 100? aí essas startups, isso. E aí elas se encontram em diversas, que a gente chama de estágios, né? Então nós temos muitas startups aí na fase de ideação, que é aquelas que estão começando. Então se a gente for contar com as startups em fase de ideação, mais as startups que já estão mais maduras, esse número ele aumenta aí chegando nos 200. Então, são negócios que estão surgindo, estão se difundindo, né? E ganhando realmente corpo. Fora os programas que nós temos no nosso estado, programas de pré-aceleração, programas de aceleração, que fomentam ainda mais esse modelo de negócio. Então, por exemplo, se nós formos falar de um só programa chamado Corredores Digitais, Sim. que é um programa promovido pelo governo do estado, através da CESTES,
eles, por ciclo, eles cadastram, eles recebem, e aí mais de 200 times. Então, espera-se que se formem startups dessas pessoas. E aí a gente acaba que temos aí diversos estágios, né? Mas hoje startups consolidadas, a gente está na casa aí dos mais de 100. Tem startup com muitas pessoas que fazem parte, e tem startups menores, talvez de uma ou duas pessoas Tá. ainda. é, tem E não tem um padrão, né? Mas você tem uma ideia de quantas pessoas hoje orbitam nesse ecossistema? nós não temos um padrão, como você disse, porque aí tem startup que às vezes inicia, né? E A nem pode pessoa e um ter, né? Porque sócio. tem startups maiores que dependem de muita gente e outras não. Isso. É o caso, por exemplo, da Agenda Edu, que é uma Sim. startup cearense que atingiu êxito aí recentemente, né? Então, ela iniciou mesmo em um evento, que foi o primeiro evento de startup aqui no Ceará, o Startup Weekend de 2014, e no início eram 4, eram 5 pessoas, Uhum. que era Fernando, Anderson, Davi, acho que Pietro e tinha mais uma pessoa que era o Alan. Se eu não me engano, eram 5. E aí eles iniciaram, passaram um bom tempo trabalhando os 5. Então, eles se dividiam entre todas as operações da startup, até que foram crescendo, foram precisando ter mais colaboradores, foram criando seus setores específicos, e aí foram aumentando 20, 30, 50. Hoje a Agenda Edu não é mais só uma startup presente no Ceará, né? Eles estão presentes no país inteiro Sim. e pretendem expandir internacionalmente. Mas falando em número de pessoas diretamente envolvida, por exemplo, os nossos grupos eles somam mais de 300 pessoas. 300, você Só em falou? isso. E aí a gente envolve aí todas as pessoas que tanto estão envolvidas nas startups, porque nós temos alguns papéis dentro da comunidade, né? Uhum. Então nós temos os nossos empreendedores de fato, que são aqueles que estão empreendendo, são CEOs, CTOs nas suas startups. Nós temos os mentores, que geralmente são pessoas que têm uma carga, uma bagagem muito boa de conhecimento em determinado assunto específico, e essas pessoas são muito importantes para essas startups, porque ajuda, por exemplo, a aumentar potencial de vendas, ajuda já na parte técnica, desenvolvimento de um MVP, modelo de negócio, enfim. Eles têm um amplo conhecimento, um vasto conhecimento naquela área, e eles ajudam essas startups mentorando elas. Aí Uhum. nós temos profissionais da comunicação, temos as grandes empresas que é peça fundamental para Sim, que sim. possamos estar sempre dando esse match, né, com as startups e a engrenagem sempre esteja rodando. Acho que essa está sendo a fórmula, inclusive, do sucesso mesmo que o Rapadura Vale ele vem desenvolvendo aí ao longo dos anos. A Agenda Edu ainda é o grande case de sucesso ou tem já alguma que tem atingido o mesmo nível de maturidade a título de mercado? Temos a Agenda Edu, tínhamos a própria Arco Educação, né, que hoje Sim. a gente já nem sabe mais considerar ela startup pelo tamanho que a Arco atingiu. Recentemente, por exemplo, a Chatbot, que é uma startup voltada para comunicação via os chatbots, né, os Sim. robozinhos de mensagens, recebeu semana passada, inclusive, uma rodada de investimento. Nós temos a Hermoney, que é uma startup focada para gestão financeira de negócios liderados por mulheres, que Remando é da, também da recebeu. Beatriz, eu acho que eu já Exato, entrevistei para o Jornal Povo. perfeito. Também recebeu investimento. Muda Meu Mundo, tá, inclusive, indo para São Paulo, abrindo operação em São Paulo. Temos Hub Local, que é uma outra startup cearense, que está em São Paulo também. Inclusive, eles estão dentro do Cubo, que é o maior centro de empreendedorismo do país. Então, a gente tem muitas startups assim que estão voando, sabe? Uhum. Como é que está a integração com a indústria, Camila? São dois mundos distintos que precisam conversar. Eu sei que você faz esse papel de mediação, de tradução muito bem, você é muito focada ali, muito
dedicada a esse papel, mas como é que é essa mediação, como é que fazer esses dois mundos conversarem? É difícil, é trabalhoso, é impossível, é possível, como é que está isso? É totalmente possível, Hum. mas é uma mudança de cultura, né? Então, nós estamos lidando com dois públicos totalmente diferentes, que pensam diferentes e que agem diferente. E aí, nós precisamos levar um pouquinho da cultura, que a gente chama até o pensamento startup, para dentro da indústria, mas também levar um pouquinho da rotina da indústria, da forma de trabalhar da indústria para dentro da startup. Ambos os públicos precisam entender ali que cada um tem a sua rotina, que cada um tem suas peculiaridades. E aí é bem um trabalho de quebras de paradigmas e trabalhar de fato a cultura entre eles. Então, mas é totalmente possível. A indústria ela já está se abrindo bastante para esse mercado, né? Então, nós já temos exemplos de indústrias que já se relacionam e têm um retorno positivo desse relacionamento com a startup, porque um só tem a ganhar com o outro. A startup ganha com a maturidade da indústria, ganha com a experiência que a indústria tem, com os resultados que a indústria traz, e a indústria ganha com a agilidade da startup, com o foco na solução, com foco em resolução de dores reais, com esse pensamento que a startup tem. E a gente tem já, até aqui no Ceará, temos exemplos de indústrias que se relacionam com startups. Recentemente, a própria M. Dias Branco, que é líder no mercado, né, no ramo da indústria alimentícia, ela fez chamada de inovação aberta, abriu os seus problemas internos da indústria em startups que pudessem resolucionar esse problema. Selecionaram três startups que vão iniciar esse trabalho junto com a M. Dias Branco. Mas antes disso, claro, teve todo um momento de sensibilização. Mas quem Tanto procurou para quem? a M. Dias procurou as startups. Sim. A M. Dias procurou as startups. Porque chega um momento nessas indústrias, e hoje, como estamos nesse mundo cada vez mais pedindo agilidade, né, pedindo retornos rápidos, chega um momento que dentro da expertise interna, do próprio PDI da indústria, eles não conseguem ter a agilidade de pensar em solução para aqueles problemas deles, porque às vezes eles estão muito imersos naquilo. E Então, sabe que tem ali abrindo um local, um grupo de jovens que já pode estar muito adiantado nessa solução. E muito. foco, né? E foco, exatamente. Então, eles ganham muito nisso, né? Eles ganham fazendo esse relacionamento e conseguindo trazer as soluções para dentro, às vezes com um custo bem menor. A startup ela preza muito pelos testes, pelo aprendizado com cada teste. Então, eles têm muito essa cultura de testar, de aprender, de escutar o feedback dos clientes reais. E muitas vezes quem está do outro lado, né, quem está na indústria, naquele ritmo mais acelerado, acaba deixando passar alguns detalhes que a startup pode estar ajudando aí a resgatá-los. Camila, e como isso que você está dizendo me remete a a gente tem uma noção, assim, historicamente, de que para fazer sucesso no Ceará precisa ir para São Paulo. O mercado daqui já é suficiente para poder dar essa noção de sucesso para as startups locais? Hamilton, nós ainda temos uma longa jornada pela frente, acredito eu, para pararmos de exportar os nossos talentos, né? E Uhum. retê-los mais aqui em casa. Mas nós já avançamos muito. Tem um grande parceiro nosso, um dos membros do Rapadura Valley, que se chama Moisés. E ele faz um estudo fantástico, que é um mapeamento do ecossistema, da comunidade e tal. E quando a gente compara o mapeamento que Moisés fez em 2017 para o mapeamento que Moisés fez esse ano, você vê o quanto nós avançamos. Uhum. Mas nós sabemos que para chegarmos aí no cenário próximo ao ideal, porque o ideal a gente sempre vai estar buscando uma perfeição que não existe, né? Mas ainda temos que caminhar em alguns pontos. Acesso à capital, o Ceará ele ainda tem um baixo número de investidores, aí investidores anjos, venture capital, dentro daquelas faixas de investimento nós ainda temos pouco, ainda somos também, aí é nível país, né, um, muito burocráticos, a questão de impostos, mas aí é algo que realmente está no nível
não só do Estado, mas nós, por outro lado, nós estamos caminhando muito, por exemplo, no investimento do capital humano. A gente vê aí hoje programas dentro da Universidade Federal do Ceará, por exemplo, que está formando empreendedores, que tem Uhum. empreendedores de sucesso, assim como a própria Universidade Estadual, as universidades particulares. E isso, pelo menos, a gente já está levando essa cultura, né? Já está gerando esse pessoal. Quando você fala no UFC, você se referia ao campus de Quixadá? Campos de Quixadá tem, hoje a UFC aqui do PC, eles têm um centro chamado SEMP, que é o Centro de Empreendedorismo da UFC, e eles fazem um trabalho bacana com todos os campos. Então, eles conseguem levar e disseminar, né, isso para todos os alunos que tenham interesse, claro, só que eles fazem a mobilização, levam mentores, então eles geram, de fato, startups dentro da universidade. E Uhum. aí, o que essas startups precisam, né? Que é esse que é o cenário que nós estamos lutando para ter. Que tenham aí uma base para que elas. A gente fala muito que a startup ela tem um vale da morte, Uhum. ela é um vale muito mais rápido também do que as empresas tradicionais. Então, as startups elas morrem muito cedo. E a ideia Uhum. é que nós tenhamos aí um preparativo de ambiente para que elas não passem, não cheguem antes do tempo no vale da morte. Então, a ideia é acesso a capital, de repente, alguma forma de fomento que seja diferenciado para as startups. A gente já tem um marco legal das startups, que já veio pelo menos para reconhecer a startup como startup, né? Uhum. Mas ainda é de fato um caminho que nós temos ainda a seguir. O novo marco legal contempla as dificuldades burocráticas? Você já teve tempo de Algumas. perceber isso? Porque ela é recente, né? Contempla algumas. É, bem recente, foi esse mês, né, que ele saiu, já vinha tramitando aí fazia um tempo. Não, ainda não é o cenário ideal. E Uhum. aí, principalmente quando a gente conversa com os empreendedores, né? Nós escutamos muito isso deles, mas é como eu disse, a gente pelo menos já caminhou em algum ponto. Antes a gente não tinha, o nosso país não tinha nem exatamente uma definição de startup. Às vezes um órgão de fomento entendia de uma forma, a lei dizia de outra, o empreendedor, o pesquisador já falava de outra forma. Então, pelo menos assim, alguns pontos nós já conseguimos falar a mesma língua. E aí eu acredito que conforme nós formos avançando, né, conforme formos apresentando as necessidades desse público e mostrando qual o melhor caminho seguido, as transformações elas vão ter que acontecer, porque nós não queremos também que o Brasil ele não seja um país reconhecido aí pelo número de empreendedores que nós já estamos brilhando aí, mas ainda falta realmente um caminhozinho a ser seguido. Você falou que não, o caminho ideal, o cenário ideal não existe, porque a gente sempre busca algo melhor, mas mesmo que seja na forma de percepção, não seja uma análise numérica, se você colocar ali estados, 27 estados, Distrito Federal, e o Ceará está onde? Tá mais, passou da metade em termos de qualidade, qual é o seu nível de maturidade do ecossistema cearense se comparado com o Brasil, com os outros estados brasileiros? Antes, Antes nós falávamos muito, né, hoje ainda se fala muito de São Paulo, que não tem como ainda realmente É. nós, de fato, a cidade, enfim, o ambiente todo, ele promove muito aquilo. Mas Fortaleza, por exemplo, hoje passou de Salvador em relação ao seu PIB, né, e isso que tem Isso. muito o que falar dos nossos empreendedores, dos negócios que nós estamos fazendo aqui. E quem conhece o ambiente de negócio de Salvador sabe que eles são muito maduros, é uma cidade que já vinha há muito tempo trabalhando para que eles chegassem onde eles estão hoje. Então, eles têm grandes centros de inovação, tem também uma densidade bacana de negócio com essa pegada mais inovadora, mas Fortaleza ela vem se destacando. E aí também, como resultado disso, nós estamos conseguindo hoje ver resultados concretos, que são as nossas startups recebendo investimento, são as nossas startups aí abrindo IPO, são nossas startups e as nossas empresas, né, como um todo. Mas eu falo de startup porque é bem esse foco que eu tenho hoje, mas aí você consegue perceber esse avanço. Há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, nós não conseguíamos escutar com tanta frequência, aí
uma empresa X recebeu um fundo de investimento de tantos mil reais, era algo muito raro. E esse ano, quantos fundos de investimento já chegaram aqui nas nossas startups, né? Você listou algumas lá, a gente esqueceu da Mobius, né? Do Carlos Terceiro, Também foi recentemente. né? Então, eu acho que isso pode estar desenvolvendo uma base para daqui a pouco isso explodir em de diversas empresas e eu espero que isso aconteça. Qual é o impacto disso no Bem, jovem? eles passam a acreditar mais, a gente ainda tem muito essa questão de o jovem ainda encarar o empreendedorismo, né, como algo que não vai trazer o retorno esperado. A gente tem muita questão ainda de até nós estamos formando pessoas para trabalhar ou na indústria ou no comércio, mas aí acaba que a gente não leva para essas pessoas que eles podem ser os geradores de renda. Então, tanto tem essa questão de passar a acreditar, porque nós temos aí exemplo de startups, por exemplo, que nasceu dentro da universidade e tá ganhando forma, tá fazendo negócio, tá em operação, como também a geração mesmo de mais renda, né, de emprego, oportunidades. A partir do momento que um negócio desse cresce, ele cresce em operação, de repente ele precisa de mais pessoas no seu quadro, ele precisa de pessoas específicas, então a gente acaba aumentando o leque de oportunidade para eles e também levando essa visão assim que tipo, eu posso também, não é algo que antes as pessoas desacreditavam muito startup, né? Eu escutava muito, é modinha. As Uhum. pessoas tinham muito essa associação. E hoje a gente está vendo que a modinha está movimentando a economia, está fazendo o negócio acontecer, está gerando emprego, tá? E o bacana das startups é que nós temos muito pensamento assim, não quero só impactar no financeiro, eu tenho também um impacto social, eu tenho uma Sim. responsabilidade social, tenho um impacto ambiental, além do impacto econômico e financeiro. Então, a E gente eu acaba mexendo percebo nessas também, Camila, esferas. um certo poder de pressão em cima das mentalidades mais tradicionais. Parece que vem com uma força de modificar quem achar que isso, que não deve investir, vai, não tem como resistir a essa força, a esse impacto econômico e comportamental. Então, vem como um Uhum. rolo compressor e eu acredito que a legislação não vai durar muito, não, viu? Esse novo marco legal vai ficar velho logo, imagino eu. A tendência é essa, né? A tendência é que as coisas elas tenham cada vez mais esse ritmo acelerado. E aí a gente pode ser, a gente já sente muito isso, né? Então, há Uhum. 10 anos atrás, nós nem ouvíamos falar em se comunicar via WhatsApp. E hoje Uhum. é a ferramenta de trabalho até para Hoje as não se pessoas. consegue ficar sem se comunicar pelo WhatsApp. Não se consegue mais. Então, a gente percebe que se formos parar para analisar, tudo está mudando muito rápido. E aí Uhum. cabe a gente também mudar a nossa forma de pensar conforme as coisas vão acontecendo. E esses exemplos que nós temos é super válido até para essa questão mesmo, as pessoas até abrirem sua mente para começar a investir, dar entrada para essas pessoas, confiar nessa galera. Qual é o seu maior desafio? Eu sei que vocês são 5 Bem, líderes, né? Você e mais 4 que se dividem liderando esse universo de 300 isso, pessoas e de, salvo engano, 200 startups que você falou. É, isso. qual o seu maior desafio? Dentro desse universo, né? Isso. Acho que o maior desafio é essa luta diária Hum. por confiabilidade, por abertura de espaço, por aproximação de grandes empresas aos nossos negócios. Então, toda vitória que nós temos, né, é de ser celebrada, mas a gente não para por aí. Então, a ideia é que sempre estejamos buscando realmente melhores parceiros, buscando melhores empresas que possam se relacionar, gerar negócio, gerar oportunidade. E aí, quando a gente fala oportunidade, tanto oportunidade de negócio, como também oportunidades para a sociedade. A gente tem um papel muito ligado ao social, né? Então, a Olha gente quer que impactar em interessante. todas as frentes. Eu pergunto sobre os seus desafios, você me responde com coisas intangíveis, com fiabilidade, relacionamento, oportunidade, quer dizer, não é técnico, não é econômico,
não é nada mensurável, tangível. São questões de crença, questões comportamentais, questões, Isso, enfim, sociais. isso, exato. Hoje, o Ceará, o cearense, né, é um povo muito inteligente. E nós somos, assim, berço de grandes profissionais, de grandes técnicos, e isso está sendo desenvolvido. É um exemplo claro que nós exportamos essas pessoas. Então, o nosso problema não é capital intelectual, porque o cearense ele tem isso de sobra. O nosso problema é, de fato, essa visão de abertura para esse negócio, abertura para essa galera fazer negócio, né? Que nós possamos dar oportunidade para eles fazerem negócio. Se a gente for analisar os grandes ecossistemas de inovação do mundo, usando aí como exemplo o Vale do Silício, Israel, eles surgiram em torno de onde tinham uma alta densidade de capital intelectual de qualidade. E E aí o Ceará tem isso. necessidades prementes. Você citou Israel, foi isso? Isso, Cercado por inimigos, precisava de quê? De tecnologia para ter segurança. Nós temos uma grande motivação aqui, que é a pobreza e a água, a busca pela água, sobrevivência. Então, dá inteligência, fomenta essa inteligência, dá capital, exigindo retorno e busca soluções para esses problemas. Dá 5 a 10 anos para essa juventude estudar e produzir, ver o que não sai de solução para o exatamente. mundo todo. Exatamente, tenho nem medo. E o que falta hoje para o Rapadura Valley ser referência mundial? Nós já Tempo? temos uma jornada muito bacana. Hum, Por exemplo, o Rapadura Valley, ele de 2018 para 2021, é como eu disse, né? Ele deu esse estouro. Nós participamos de algumas, inclusive algumas premiações. Em 2019, existe uma premiação chamada Startup Awards, uhum, que é a maior premiação da América Latina nesse segmento. Eles premiam startup do ano, startup uhum, revelação, profissional de imprensa. Então, eles premiam todos os atores ali do ecossistema, uhum, inclusive comunidades. uhum, E aí, em 2019, o Rapadura Valley teve a honra de receber o prêmio de comunidade revelação. E aí, nós já achávamos aquilo assim o máximo, porque comunidades do país inteiro concorrem, uhum. né? E o Rapadura Valley ter esse reconhecimento, a gente já sabia que isso era muito importante para a gente. Quando foi ano passado, 2020, nós tivemos assim a feliz surpresa de recebermos o prêmio de comunidade do ano. Uhum. E a gente sempre falava que em estarmos entre os 3 finalistas, porque primeiro eles fazem uma, uma Uma peneira. votação popular entre todos, Uhum. isso, e ficam 3 finalistas. E nós estávamos concorrendo com 011, que é a comunidade de startups de São Paulo, Uhum. e Startup SC, que é de Santa Catarina, ou seja, 2 grandes berços do país, né? Uhum. E nós tivemos a feliz surpresa de sermos o escolhido, de recebermos a premiação como comunidade do ano. Então, a gente é meio que até assim, aquele combustível para a gente acreditar mais na gente, que o que nós estamos fazendo, de fato, está surtindo efeito. E eu acho que o trabalho que nós fazemos aqui no Ceará, a gente já se destaca bastante, porque nós trabalhamos dentro das nossas condições, nós Uhum. não podemos nos comparar com outras regiões do país, porque a nossa região, ela pede que nós tenhamos esse ritmo de trabalho e nós conseguimos aí destaque diante as demais regiões. Então, Uhum. acho que a gente está nesse caminho. Se a gente for seguindo esse caminho, como você disse, o nível assim, mundial, né? A gente consegue, sem dúvidas. Camila, eu tenho muito interesse em falar sobre questões econômicas, políticas, principalmente para quem não é muito afeito ao tema. Eu acho que eu contribuo mais falando para quem não conhece do que para quem já conhece. Por isso eu vou Uhum, voltar a um ponto que eu acho fundamental. É, hoje a comunidade ela é difusa, não existe um escritório assim. Ela funciona com uhum, é da filosofia funcionar de forma difusa e ter os seus fóruns digitais para que se encontrem.
Mas como é que uma pessoa passa a fazer parte disso? Pronto, sempre nos perguntam isso. Nós temos eventos, nós temos os nossos encontros. Então, por exemplo, eu recebo às vezes mensagem, recebi recentemente de uma pessoa que era de Goiânia, Hum, estava vindo para o Ceará e quer empreender e precisava, de alguma forma, se conectar com as pessoas que estavam falando sobre esse assunto, né? E aí o contato dele foi esse. uhum, Aí nós recebemos, escutamos o que é que ele precisava, conectamos ele com pessoas que talvez pudessem ajudá-lo. A entrada na comunidade também é de forma muito orgânica, é muito tranquilo, porque nós temos os eventos, nós temos as nossas reuniões, que hoje não estão mais é, acontecendo como nós uhum, fazíamos por conta da questão da pandemia, mas eu, por exemplo, tenho uma pessoa que era de Goiânia e nos procurou porque estava vindo para o Ceará, queria empreender e queria conversar com pessoas que tivessem nesse meio, né? Então, ele chegou através de uma mensagem no WhatsApp que já fez contato com a pessoa de Goiânia que conhecia o Rapadura Valley e disse: Ah, tem a Camila lá no Ceará, que tá lá com o Rapadura Valley, eles podem te ajudar. E aí conectamos eles com as pessoas que eram de interesse do negócio dele para ajudá-lo e tudo mais. Hoje ele está lá num dos nossos grupos, está participando. A gente costuma dizer que nós não nos limitamos a grupo de WhatsApp, LinkedIn, e-mail. Nós somos, de fato, muito abertos. Então, a comunidade é muito aberta para quem quer ajudar, para quem quer colaborar, para quem tem troca a se fazer. Nós temos empreendedores que, por exemplo, não estão no grupo de WhatsApp, mas que uhum. têm uma participação super efetiva na comunidade. Quando tem algum exemplo, ele algum evento, ele participa. Quando é preciso troca de experiência com outras startups, ele está lá disponível. Então, basta de fato ter vontade, querer contribuir, né? A gente precisa de pessoas que venham somar. Quer Ou seja, contribuir, quer fazer parte. dar uma busca, redes sociais, fazer contato via redes sociais. E hoje, querendo contato com alguém, o caminho é esse, é o tradicional, para ir saber como ir criar relacionamento, que é a chave desse tipo de atuação, desse tipo de ecossistema e de um certo trabalho contemporâneo. Se relacionar, saber as necessidades, saber como pode contribuir, às vezes dizer as suas dificuldades, que alguma startup pode ter solução para aquilo, e aí a coisa vai avançando e vai se desenvolvendo. É isso mesmo? Exatamente. É bem Então, nesse pronto. caminho. Bom, alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não perguntei, que você acha importante para essa conversa? Não, você perguntou tudo, vou mais deixar um recado, né, aí Uhum. final, de que é bem nesse caminho que se as pessoas quiserem se aproximar do Rapadura Valley, quiserem ter alguma empresa que tem interesse de buscar, a gente tem todo um mapeamento das nossas startups, contato dessas pessoas, as áreas que eles podem ajudar a solucionar, dores das suas empresas, dores de um público específico. Temos startups em diversos níveis, programas em várias áreas, então temos os programas dentro das universidades, programa do governo do estado, programa dentro de próprias empresas, e quiser fazer troca também, até pessoas de outros estados, de outras comunidades, queiram fazer essa troca, aprender um pouquinho, e nós também aprendemos um pouquinho com vocês, todo mundo aqui super aberto, estamos sempre abertos para essas conversas, para essas trocas, porque a gente acredita que é nessas conexões que as coisas vão acontecendo. Pois eu desejo todo sucesso para o Rapadura Valley, para o Brasil e para o Ceará, que eu acho que é o maior pecado do Estado brasileiro, do Estado nacional, inclusive do Estado da unidade federativa, foi não ter desenvolvido, estou falando de história, não estou falando de governo A ou B, foi não ter desenvolvido não ter pego suas dores, esses termos que vocês gostam muito, para ter potencializado o nosso capital intelectual que existe com base na necessidade, que é o maior motivador. Camila, muito obrigado pela sua Obrigada. participação conosco e até uma próxima. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo acolhimento. Até.
Agradeço também você que nos acompanha, lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda. Muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem.